Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Estou passando nessa noite somente para deixar um pequeno versículo que se encontra em João 4 e o versículo 7. Aqui essa passagem ela é bem conhecida, para a glória do Senhor Jesus, que vai dizer assim, para o meu e teu coração. E veio uma mulher de Samaria e tira água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondendo disse, se tu os conhecerás o dom de Deus e que é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluia, Jesus amado. Nessa noite, esta passagem, ela é muito conhecida, né? Aqui foi um momento especial na vida desta mulher. Nós podemos ver que os samaritanos, ele era uma raça proveniente da associação dos judeus, que foram deixados na terra depois da invasão e a deportação provocada pelos assírios, com os povos pagãos que passaram a ocupar o território, né, dos judeus, dominando desde então, né, por Assíria, dessa mistura de raças e culturas, que surgiram os samaritanos, e cuja religião era também uma mistura do culto a Jeová com o culto aos deuses pagãos. Né? Sabemos que eles não se misturavam, né? Tinha essa barreira, essa divisão. Mas, porém, aqui nós podemos ver que quando aqueles homens saem para comprar comida, esta mulher ela aproveita aquele momento de sol escaldante, aquele momento que ela percebeu que ninguém está lá na fonte. E ela disse, então, este horário eu irei buscar água, porque eu sei que lá, quando eu chegar, não vai ter ninguém para me impedir de eu tirar água e trazer para mim. Só que quando aquela mulher, ela chega na fonte, ela se depara com quem? Com Jesus, aquele que vai falar para ela, aquele que vai puxar a conversa com ela. Jesus, ele cria uma estratégia naquele momento, né? A gente pode ver que Jesus, quando ele estava ali, que ele pediu água para ela, ali somente era um pretexto, né? Um pretexto para que ele iniciasse o diálogo com aquela mulher. E visando alcançar o seu coração, que ela tinha para lhe oferecer, era muito superior ao que ela podia lhe dar. Por mais estranho que ele pudesse parecer, aquele pedido despertava na mulher um desejo intenso de conhecer melhor a Jesus. Quando Jesus disse para aquela mulher, dai-me de beber, e ela disse, como pode tu pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? Aleluia, Jesus. E aí Jesus disse assim para ela, dai-me de beber. Então ela disse, como podes tu pedir água a mim que sou samaritana? Não sabe que os judeus não podem se comunicar? Só que ali quando Jesus pede água para ela, Jesus sabia que ela era samaritana. Jesus conhecia o passado daquela mulher, assim como ele conhece o meu e o seu. Jesus, ele sabia que eles não se comunicariam ali. Aquele povo tinha essa grande barreira, esse grande protocolo.
Só que Jesus, ele foi ali para mudar a situação, para quebrar este protocolo entre os fariseus e judeus, samaritanos e judeus. Então, quando ele conversa com ela, a maneira dele chamar a atenção dela foi pedindo água para ela. Só que ela nega a dar água para o Senhor, dizendo: como podes tu me pedir água a uma samaritana? Não sabe tu que os judeus não podem se misturar nem conversar? Ele disse: mulher, se tu soubesse quem pede águas, tu soubesse quem te pede águas, aleluia, Jesus amado, tu daria de beber a ele, e ele tornaria a ter sede. Mas só que a água que eu te der, esta nunca mais secará. Esta água ela continuará jorrando sobre a tua vida, aleluia, Jesus amado, que era a presença do Espírito Santo. E o que ela tinha para lhe oferecer era muito superior ao que ele podia lhe dar. Por mais estranho que puseste parecer, aquele pedido despertava da mulher o desejo intenso de conhecê-lo melhor a Jesus. Jesus pedia água para beber, mas lhe oferecia em troca uma água capaz de matar a sua sede para sempre. O drama de uma alma sendo salva desenrolou-se rapidamente em poucos minutos. Aquela mulher se esquecia dos tabus, das tradições e dos preconceitos que os separavam e se dispunham a conhecer mais profundamente a mensagem aqueles simpáticos rabinos judeus. O diálogo prosseguiu e foi denudando completamente o passado nada horroroso daquela mulher, até que Jesus se deixou identificar como o Messias e, enviando do céu para salvá-la, convencia de que Jesus devia ser o Cristo. Ela saiu imediatamente em busca de seus amigos e vizinhos, conversando os que conhecesse também a Jesus. Tá vendo? Jesus, ele conhece o nosso passado, igreja. Não adianta nós querer inculpar o nosso passado, não adianta nós querer ser melhor do que o irmão, não adianta nós querer tampar o sol com a peneira, como se diz o maranhense, né? Mas eu quero te dizer que aquela mulher, ela tomou uma água que nunca mais ela sentiu sede. Aquela mulher, ela nunca mais voltou a ser o que ela era. Por quê? Porque Jesus, aleluia, Jesus amado, ele oferecia maior na vida daquela mulher. A água capaz de matar a sua sede para sempre. A sede daquela mulher, ela não ia mais ter. Eu não falo de água matéria, mas eu falo da espiritual. Que o cenário daquela mulher estava mudando naquele momento que ela se encontra com Jesus. No momento que aquela mulher sai da sua casa para ir buscar água para a sua casa, para a sua vida, para matar a sua sede, ela podia tirar água da fonte e beber, mas com poucas horas ela ia continuar tendo sede. Mas essa que Jesus nos oferece nessa noite é uma água que não vai mais deixar você sentir sede, porque é o próprio Espírito Santo que o Senhor diz nessa noite, que Ele ainda está jorrando águas sobre a sua vida, que a presença dEle ainda está nessa terra, mas está faltando poucos anos para esta água que jorra, esta água que transforma, que molda nosso caráter, nosso coração. Ela está prestes a desaparecer. E quando ela desaparecer, muitos vão correr
de um lado para o outro, sedentos de sede de ouvir que a palavra de Deus, de sede de fazer o que, igreja? De procurar aqueles irmãos que pregavam, aleluia, para que eles possam sentir novamente, saciar a alma deles e matar a vontade, a sede de servir Jesus. Só que aqueles que ficar serão tarde demais. Vão correr de um lado para o outro procurando aonde está aquela água sedenta, que é a palavra de Deus que nos preenche de todo vazio. A um corre para um lado, não sei o que aconteceu, mas vimos falar que Jesus voltou e levou os crentes, levou aqueles que faziam barulho, aqueles que tinham nos convidado para ceiar, aqueles que tinham nos convidado para ministrar, para ouvir a palavra, mas nós não demos ouvido. Então a nossa fonte, a nossa água secou e não tem mais conserto, aleluia. Mas aquele que tem sede, que busca a presença, continue buscando e anunciando o evangelho de Deus, porque Jesus Cristo está voltando e Ele está à porta. Os sinais estão se cumprindo, igreja, e sabemos que os dias serão maus e já começou, aleluia. Mas nós devemos estar firmes na presença do Senhor e que o Senhor venha nos fortalecer, mesmo que venham as lutas, os alevantes, mas que a graça do Senhor ela ainda está sobre a nossa vida. A presença ainda está na terra, mas vai chegar o dia que esta presença, que é a que mata a tua sede, ela vai desaparecer. Então, seja como esta mulher samaritana, agarra a oportunidade que Jesus ainda está te dando de tu beber desta água sedenta, que matará a tua sede, aleluia, matará o desejo do teu coração, preencherá o vazio, esta água, que é a água chamada Jesus. Ele é a fonte da vida. Ele é a água que não pode secar nas nossas vidas. Ele é a água que tem que estar sempre na nossa vida. Aleluia. É Jesus o Nazareno. Aleluia. Mas nós sabemos, igreja do Senhor, que esse diálogo prosseguiu e foi desnudado completamente, passando nada horroroso daquela mulher. Até que Jesus se deixou identificar como mestre enviado do céu para salvá-la. Convencida de que Jesus devia ser o Cristo, ela saiu imediatamente em busca de seus amigos e vizinhos, convencendo-os que conhecesse também a Jesus. E há para cada um de nós uma lição deste encontra o primeiro desejo de alguém que conhece a Jesus, apresentá-lo ao outro que ainda não o conhece. Temos nos apresentado a Jesus aos nossos parentes, amigos, colegas, vizinhos que ainda não conhecem, como a samaritana o fez, se não será que realmente o conhecemos. Então aqui Jesus está nos ensinando que quando nós conhecemos esse Jesus, quando nós tomamos dessa água, nós estamos com Cristo, nós temos também que mostrar para os nossos irmãos, nós temos também, aleluia, Jesus amado, que falar para os nossos irmãos, que nós conhecemos Jesus e eles também têm que conhecer. Eles também têm que buscar, sentir a presença do Senhor. Porque essa mulher, ela vivia sedenta. Ela não vivia sedenta, não era de comida, igreja. Não era de parceiros. Não era de bens materiais. Mas esta mulher estava sedenta do verdadeiro alimento que podia preencher a sua vida, que é a presença do Espírito Santo, que é a fonte de água que jorra, tem que deixar ela jorrar na nossa vida para sempre, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e que essa noite, esta é a passagem que eu tenho para o teu coração. Seja firme, seja forte, seja corajoso. Em meio às tribulações, não abaixe a tua cabeça. Em meio às frechadas, em meio às críticas,
Em meio, aleluia, a que levantam, que falam de nós pelas nossas costas, que nos apunhalam. Não olhe para isso, não. Olhe para Cristo. Porque Ele sim é a fonte que não vai secar na tua vida. E quando nós estamos com a nossa fonte, a nossa mente focada no Senhor, a nossa fonte, ela jorra água, ela é sedenta, aleluia, amado, que nós viemos ser um servo sedento, um servo cheio da presença, um servo que não deixa Jesus por nada, mesmo que a gente chora, doa, mas o Senhor é quem te guia. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente.